livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós. Em mais uma de nossas mensagens sobre as perguntas da Bíblia. Nós já estamos avançando, já passamos por diversos livros bíblicos, ouvindo de Deus perguntas que foram feitas lá atrás para homens e mulheres e que permanecem ressoando junto aos nossos ouvidos. Na verdade, mais do que ouvir essas perguntas, mais do que ouvir, é preciso fazer uma coisa diferenciada. Quem sabe não seja necessário auscultar, mais do que ouvir, mais do que simplesmente estar aqui enquanto alguém diz, ter esse movimento de estar muito mais próximo, né? Os médicos lá, os médicos antigos, botavam lá a orelha nas costas de alguém e pedia, diz 33, né? Para poder auscultar o chiado, para ver se o pulmão está limpo, se tem. Sabe, auscultar esse ouvir atentamente, esse ouvir mais de próximo. E eu acho que nós precisamos todo o tempo fazer esse movimento de ouvir mais atentamente a voz de Deus que se dirige a nós. E ouvir mais atentamente as perguntas que esse Deus, ao nos falar, acaba nos fazendo, né? E nesse sentido eu gostaria de ler com os irmãos o texto de Amós, capítulo 3, versos 1 até 8. Amós 3, 1 a 8. Esse texto todo é de perguntas, mas eu gostaria de meditar sobre a última pergunta desse texto. Diz assim, vou ler a partir do verso 1 até o verso 8. Ouvi esta palavra que Yahvé falou contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que eu fiz subir da terra do Egito. Só a vós eu conheci, de todas as famílias da terra. Por isso eu vos castigarei por todas as vossas faltas. Caminham duas pessoas juntas, sem que antes tenham comunhão? Ruge o leão na floresta, sem que tenha uma presa? Levanta o filhote do leão a sua voz em seu esconderijo, sem que tenha capturado algo? Cai um pássaro por terra na rede, sem que haja uma armadilha para ele? Levanta-se uma rede do solo sem capturar alguma coisa? Se uma trombeta soa na cidade, não ficará a população apavorada? Se acontece uma desgraça na cidade, não foi Yahvé quem agiu? Pois o Senhor Deus não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Um leão rugiu, quem não temerá? O Senhor falou, quem não profetizará? A pergunta que eu gostaria de meditar com vocês é exatamente essa. O Senhor falou, quem não profetizará? O livro do profeta Amós, a própria vida e o ministério deste homem, Amós, se dá num momento muito especial da história de Israel. O povo que tinha passado há algum tempo muitas dificuldades, por conta da divisão que Israel, que o povo de Israel viveu, a divisão de tribos que fizeram um reinado, o reinado do sul, 10 tribos, e outras duas que fizeram um outro reinado, o reinado do norte. Depois dessa divisão, muitas dificuldades abateram o povo de Israel. Um povo dividido perece, como diz a própria Bíblia. Muitas dificuldades. Dificuldades de toda ordem, de ordem política, de ordem econômica, de ordem religiosa. Até que em Israel, onde Amós, no reino do norte, onde Amós desenvolveu seu ministério, se levantou um rei, Jeroboão II, que levou aquele lugar a uma prosperidade.
viviam dias de muita prosperidade, dias em que as coisas estavam, pelo menos do ponto de vista financeiro, econômico, estavam muito bem, dias de paz, relativa paz e de prosperidade. Contudo, aquela prosperidade tinha muito a ver com uma decomposição social, uma crise na sociedade. Por exemplo, nós lemos isso no capítulo 2, versos de 6 até 8. Diz Amós 2, de 6 a 8: Assim falou o Senhor: pelos 3 crimes de Israel, pelos 4 não o revogarei, porque vendem o justo por prata e o indigente por um par de sandálias. Eles esmagam sobre o pó da terra a cabeça dos fracos e tornam torto o caminho dos pobres. Um homem e seu pai vão à mesma jovem para profanar o meu santo nome. Eles se estendem sobre vestes penhoradas ao lado de qualquer altar e bebem vinho daqueles que estão sujeitos a multas na casa de seu Deus. A descrição de como que aquela sociedade, por mais que estivesse muito bem do ponto de vista socioeconômico, estava vivendo uma crise nos seus valores. Aliás, se nós olharmos para a história do mundo, a história dos povos, não será uma surpresa se nós observarmos que muitas vezes, quando há uma riqueza, uma prosperidade em certa nação, em certo reino, em certo império, esta prosperidade, esta riqueza acaba sendo construída às custas de uma multidão de homens e mulheres que vão sendo explorados. A história da riqueza no mundo é, por um lado, a prosperidade de alguns e a desgraça de muitos. Há um livro, depois, na verdade, um roteiro de filme, depois foi adaptado, né? Narradores de Javé. Se vocês não viram, vejam, Narradores de Javé. Embora tenha um nome religioso, né? Não tem nada a ver com o texto bíblico. É a história de um povoado que vai ser inundado por uma represa. Vai ter uma represa, uma usina, né? Para geração de energia, e aquele povoado vai ser represado e destruído. E aí o drama desse povoado é para provar que eles são importantes, porque se eles provarem que eles são importantes para a história, tem a chance de aquele povoado não ser inundado. E aí todo o filme é para essa saga, de eles provarem cientificamente que são importantes. Até uma cena no filme que é assim, chega um dos cidadãos, líderes daquela cidade, que teve uma reunião com os donos, né, os responsáveis pela usina, e diz assim, para todos que estão reunidos numa assembleia, diz assim: olha, nos disseram que é preciso e é importante alagar o povoado que chama-se Javé, porque isso vai trazer muitos benefícios, muitos serão beneficiados. Aí ele diz assim: nós sabemos quem serão os beneficiados, serão eles. Mas, aí fala também para nós que para muitos serem beneficiados, uns outros tantos precisam ser prejudicados. Ele diz: então, nós já sabemos quem serão os beneficiados e nós aqui seremos os prejudicados. Então é essa a lógica. Alguns são beneficiados, alguns poucos beneficiados, e o povoado Javé inteiro precisa oferecer alguma coisa. Pois bem, Israel estava próspera, contudo, vivendo uma situação terrível do ponto de vista da justiça. Mas não somente isso. Um outro dado deixa a coisa ainda mais séria, porque essa injustiça, essa crise na sociedade de Israel estava apoiada, estava justificada pela religião de Israel. Amós 5, verso 21:
5:21 até 27, diz assim: o Senhor falando para o povo de Israel, para a prática religiosa de Israel. Eu odeio, eu desprezo as vossas festas e não gosto de vossas reuniões. Porque se me ofereceis holocaustos, não me agradam as vossas oferendas, e não olho para o sacrifício de vossos animais cevados. Afasta de mim o ruído de teus cantos, eu não posso ouvir o som das tuas harpas. Que o direito corra como a água, e a justiça como um rio caudaloso. Por acaso ofereceste-me sacrifício e oferendas no deserto durante 40 anos, ó casa de Israel? Carregareis Sacude, vosso rei, e a estrela de vosso Deus Caivã, imagem que fabricaste para vós. Eu vos deportarei para além de Damasco, disse o Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Então, diante daquela situação, imagine, tudo vai muito bem, aparentemente, uma prosperidade, há uma prosperidade às custas do sofrimento de muitos, e há um apoio por parte da religião de Israel a esse estado de coisa. E o Senhor então se manifesta. E se manifesta de uma tal maneira que subverte a lógica das coisas, porque, quem sabe, todos esperariam que o Senhor se manifestasse através ou em função ao apoio daqueles que estavam bem. Mas o Senhor, contra todas essas expectativas, vai falar ao povo de Israel essas palavras duras. Eu não suporto mais essas coisas todas. Melhor, diz o Senhor, é que a justiça corresse como um rio caudaloso, do que vocês ficarem tentando me engambelar, né? Mais ou menos isso que diz o texto bíblico, com sacrifícios, com oferendas, com canções, com liturgias. Voltemos à nossa pergunta. O Senhor falou, quem não profetizará? Há aqui nesse texto, versos 3 até verso 8, uma estrutura que é de causa e efeito. Sempre falando de que uma causa deve gerar um efeito. Caminham duas pessoas juntas, sem que antes tenham combinado? Ruge o leão na floresta, sem que tenha uma presa? Então, sempre pensando que há uma causa e essa causa tem um efeito lógico. Então, se ruge um leão na floresta, e isso é um efeito de alguma coisa, ele ruge porque tem uma presa. Porque tem uma presa. Se dois caminham juntos porque combinaram caminhar juntos. E aí, fazendo essa reflexão, sempre pensando numa causa, no efeito, é próprio da literatura bíblica fazer esses paralelos, chega-se até a frase que nos interessa. O Senhor fala, o Senhor nos diz, o Senhor se manifesta, nós profetizaremos? O Senhor, Ele não se cala. E nós? Pergunta lá o profeta. Profetizaremos? Se haverá, como há em tudo, uma lógica entre uma causa e um efeito, haverá também entre o povo de Israel uma lógica entre aquilo que o Senhor faz e aquilo que nós devemos fazer? A forma como o Senhor se manifesta e a palavra que o seu povo emite, haverá coerência. É preciso pensar muito seriamente se há na nossa vida, como também na vida do povo de Israel, essa harmonia entre o que o Senhor diz, o que o Senhor é e o que nós somos e o que nós dizemos. Preciso haver uma harmonia.
preciso que haja essa coerência entre o Senhor e o seu reino, entre o Senhor e a sua igreja, entre o Senhor e nós, seus filhos e filhas. Porque diferente disso, seria o Senhor diz e nós desdizemos. O Senhor fala e nós o retrucamos. O Senhor se manifesta e nós, pensando lá em Israel, com nossos atos, o encobrimos. Isso era o risco de Israel. O grande risco de Israel era que com a própria prática religiosa, com a própria devoção, com o culto prestado, a voz do Senhor estivesse abafada. Que com as manifestações religiosas em número cada vez maior, o Senhor que se revela fosse como que escondido, ao ponto de o Senhor que fala e aquilo que Ele fala não pudesse mais ser ouvido pela multidão de homens e mulheres. Não porque o Senhor estivesse mudo e não falasse mais, mas porque aqueles que deveriam repercutir a palavra do Senhor que fala estivessem silenciados. Pior, porque seria melhor que o povo de Israel se silenciasse. Mas eles não estavam silenciados, eles estavam falando muito, só que não as palavras que o Senhor estava falando. O Senhor falava que a justiça corra como um ribeiro caudaloso, e eles falavam incenso, holocausto, liturgia, procissão, coisas sem fim. O Senhor falava: melhor que vocês se encontrem, melhor que vocês se amem, melhor que vocês vivam a realidade do reino de Deus. E eles falavam liturgia, 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 liturgia. É aquilo que a igreja já diz de forma sábia há muito tempo, e que não sei por que foi considerado em certo momento como sendo heresia. O Senhor nos pede um reino, e nós só conseguimos oferecer a Ele uma igreja. O Senhor grita pedindo um reino. Um reino é um reinado, é uma existência que toca todos os âmbitos da vida e que vai mostrando a novidade de vida que nós chamamos de salvação em todas as dimensões. O Senhor exige, pede, clama a nós um reino, e nós oferecemos a Ele uma igreja. O Senhor fala, e nós profetizaremos? E nós profetizaremos? Então eu preciso pensar, em primeiro plano, essa relação de causa e efeito, essa chamada à coerência. Chamada à coerência. Acho que nós não precisaríamos de muitas coisas, irmãos. Como o povo de Israel não foi pedido ao povo de Israel tantas coisas, não foi pedido ao povo de Israel um templo, né? Foi iniciativa dos homens a construção de um templo. Lembra? Davi chega para o Senhor e fala: Senhor, eu tenho uma casa confortável e o Senhor não tem nenhum lugar. E Deus para ele: mas quem disse que eu estou buscando uma casa feita por mãos de homens? E aí depois Salomão vai construir o templo. O Senhor não pediu um templo portentoso ao povo? O Senhor não pediu uma estrutura? O Senhor pediu que o povo vivesse o reino. O Senhor pediu que o povo vivesse e observasse os mandamentos, que não eram para escravizar o povo, que não eram um peso, um fardo. Os mandamentos eram para a liberdade, a garantia, a salvaguarda, que a liberdade conquistada pelo próprio Deus desde o Egito pudesse agora perseverar, pudesse ter longa vida junto com o povo. Deus quer para nós um reino. Deus não quer para nós tantas, não exige de nós tantas coisas, mas um reino.
isso que o Senhor fala é como que Deus fosse meio monótono ou monotemático. Fala o reino, tudo que Deus fala é o reino. Se nós olharmos os evangelhos, tudo que Jesus fala é o reino, o reino, o reino. Porque ele significa a totalidade, aquilo que é essencial. Israel foi chamado de forma dura pelo profeta Amós a que reencontrasse a coerência entre o que o Senhor falava e o que eles faziam. De certa maneira, em que eles falavam, porque a pergunta é: o Senhor fala, nós não profetizaremos? O que é o profeta na tradição de Israel? Profeta, a palavra traduzida é boca de Deus. A expressão é Nabi. Profeta é Nabi. Profeta é boca de Deus. Então a pergunta é cheia de ironia. O Senhor fala e o profeta não fala? Não é? O Senhor fala e a boca de Deus não fala? Ou fala outra coisa? Ventríloco? É preciso que o profeta, boca de Deus, fale o que fala Deus. Precisa que o profeta, que é boca de Deus, fale o reino. Porque Deus fala o reino. Israel perdeu muito tempo. Israel gastou muita energia. Israel se desviou a quilômetros de sua simples caminhada com o Senhor, porque decidiu falar uma palavra que não era a palavra falada por Deus, porque decidiu falar uma vivência que não era a vivência falada por Deus, que decidiu fazer um caminho solo. Israel fez um caminho solo, e porque fez um caminho solo, sofreu tanto e se distanciou tanto. Há no livro do profeta Amós um outro encontro muito interessante. A primeira coisa que esse texto, eu diria, ele nos leva a pensar é sobre essa coerência. A coerência entre o que o Senhor fala e aquilo que o profeta fala. O profeta de verdade é chamado a falar a palavra de Deus. Contudo, o livro de Amós traz um outro personagem, que esse sim é aquele que ousa falar o que Deus não fala. Um personagem que ousa dizer além ou aquém do que Deus fala. Esse personagem aparece no capítulo 7, versos de 10 a 17. Amós 7, 10 a 17. Seguinte texto. Então, olha o novo personagem aparecendo. Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti no seio da casa de Israel. A terra não pode mais suportar todas as suas palavras. Porque assim disse Amós: Jeroboão morrerá pela espada e Israel será deportada para longe de sua terra. Amazias disse então a Amós: Vidente, vai, foge para a terra de Judá, come lá o teu pão e profetiza lá. Mas em Betel não podes mais profetizar, porque é um santuário do rei, um templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: Não sou um profeta, nem filho de profeta, eu sou um vaqueiro, um cultivador de sicômoros. Mas Yahvé tirou-me de junto do rebanho de Yahvé e me disse: Vai, profetiza a meu povo Israel. E agora, ouve a palavra contra a casa de Isaque. Por isso assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão pela espada, e a tua terra será dividida com a trena. E tu, em uma terra impura, Israel será deportado para longe de sua terra. Aqui aparece a figura do sacerdote,
que no texto bíblico é sempre aquele que está numa relação de crise com o sacerdote, com o profeta. O sacerdote e o profeta estão sempre numa relação de conflito. Max Weber, um sociólogo importante que estudou coisa da religião, pegou essas duas categorias exatamente para mostrar como que a religião pode tomar um caminho de ser mais próxima daquilo que é a inspiração bíblica, que está na figura do profeta, ou como a religião pode tomar um caminho de conservação e de manutenção de certos poderes que têm nada a ver com o poder do reino de Deus. Mas muito antes do sociólogo alemão, disse aqui no texto bíblico que Amazias, que o texto diz para nós, é profeta, é sacerdote, lá na casa do rei, ou seja, que representa os interesses do rei, e os interesses do rei naquele momento são prosperidade para Israel, para alguns de Israel, e que se lixem os demais. E para isso acontecer, que a religião nos sirva como um bom pretexto, que a religião sirva, como outro sociólogo passado disse, que sirva como entorpecente, ópio, para que as mentes agora tranquilas possam aceitar todo tipo de corrupção sem reclamar. Amazias diz, tem coragem de dizer para Amós o seguinte: Amós, fica quieto, pega teu pão, vai comer lá no outro lugar, profetiza lá, mas aqui não. Por quê? Porque esse lugar é do rei. Ele está dizendo uma coisa seríssima: Israel é do rei, e o templo é do rei. Então aqui você não pode dizer essas palavras. Imagine, irmãos, quando a palavra de Yahvé, não é essa a pergunta, Yahvé falou, quem profetizará? Imagina quando a palavra do Senhor não pode mais ser dita no povo do Senhor e nem no templo do Senhor, porque agora o povo do Senhor e o templo do Senhor foram usurpados pelo rei. Isto é o máximo. O sacerdote é esse que tem a coragem, contra todos os riscos, tem a coragem de corromper a palavra do Senhor. Enquanto o profeta não. O profeta não. Amós diz, eu não sou profeta, no sentido de que eu não sou da escola de profetas, porque naquele tempo tinha as escolas de profetas. As pessoas se preparavam para ser profeta, conviviam com profetas, andavam com profetas. Se nós vemos os textos que falam sobre Elias e Eliseu, tem sempre um moço, né? Um moço, o jovem de Elias, o jovem de Eliseu, que era esse, digamos, esse estudante para profeta. Amós está dizendo, eu não sou profeta, eu não tenho tradição profética, eu não me preparei, eu sou um vaqueiro, um cuidador de bois e um cultivador de sicômoros, que era uma planta típica da região. Eu não tenho parte com esse negócio, e isso vai me dizer que eu não vou falar, e Yahvé, o Senhor é que me disse para falar. Eu não estou aqui para obedecer expectativa do rei, eu não estou nem aí para o rei e para o seu reino. Eu sou dirigido pelo Senhor, porque o Senhor falou. E nós? Poderia ter dito, Amós, não falaremos? Amós diz, eu falarei. Eu falarei. Lembra-se lá no livro de Atos Apóstolos, quando Pedro é preso, junto com outro discípulo, e aí, Pedro e João são trazidos para a presença do Sinédrio, e o Sinédrio, depois de dar umas varadas nas costas do lombo lá de Pedro e João, o Sinédrio decide fazer só o seguinte, chama os dois e diz, agora vocês estão proibidos de ensinar essas coisas do Evangelho, de falar em nome de Jesus, de trazer essa novidade, vocês estão proibidos. Pedro diz assim, olha, vocês consideram aí, se nos é mais importante obedecer a Deus ou obedecer a vocês. A mesma coisa se reproduz. Eles estão no templo, no lugar que eles convencionavam chamar de casa de Deus, e lá
dizem a eles: vocês não podem falar do reino de Deus, vocês não podem falar da boa notícia do Evangelho. E Pedro só pode dizer como Amós: considere aí, tenha bom senso. Eu vou ficar calado? Eu vou lá para Judá, porque Judá é o outro reino, eles estão no reino do norte. O que Amazias diz é: vai para o outro reino, vai para o reino do sul, e lá você cria problema. Aqui no reino do norte não. Então, considerem, nós vamos fazer o quê? Fazer o que Deus nos diz a fazer? Ou fazer o que vocês acham adequado que nós façamos? Seremos boca de Deus? Ou dos nossos lábios sairão palavras que vêm de qualquer lugar, menos dos lábios do Senhor? E eu não estou falando de palavras, irmãos, não estou aqui falando palavra, blá blá blá, não estou falando palavra. O Amós não tem um blá blá blá, meia dúzia de sentenças na boca. Amós está falando de coisas que são concretas, reais, é a vida daquele povo, é a condição, é a espiritualidade daquele povo, é a ética daquele povo. São tantos os relacionamentos que aquele povo mantém com Deus que devem ser preservados e purificados. Por isso ele diz: longe a idolatria. Como também, irmãos, as relações que aquele povo mantém com os outros. Por isso ele vai dizer: longe a injustiça. Porque a palavra de Deus dirigida a nós não é uma palavra exclusivamente religiosa. É uma palavra que também é e tem a ver com a religião, mas é uma palavra que tem também a ver com a vida concreta. Por isso o Senhor diz: é preciso que vocês voltem a um culto que seja um culto verdadeiro, ao Deus verdadeiro. E também a mesma palavra diz: é preciso que vocês voltem à prática da justiça, então se deem conta da necessidade ética. É preciso que vocês se reencontrem comigo, diz o Senhor, mas que também se reencontrem com os irmãos. O Senhor falou, e quem profetizará? Quem profetizará? Quem será a boca de Deus? Quem será a boca do Senhor? Israel teve dificuldade de compreender tudo isso. O Senhor falou, mas quais os resultados disso que o Senhor fala? Olha, é um risco muito grande, meus irmãos e irmãs, de nós nos fazermos sacerdotes quando somos chamados a profetas. É um risco muito grande. Embora eu saiba que a aspiração a sacerdote é muito mais convidativa, atraente, sedutora do que o chamado a profeta. Porque se nós olhamos com atenção, continuamos lendo a Bíblia, nós vamos ver que os profetas, os sacerdotes, eles têm vida longa. O sacerdote morre de velho, pançudo, rico e velho. Porque a vida dele é tranquila. Porque ele trata de atender às expectativas do rei. O rei que sabe que quando o sacerdote diz as coisas, as pessoas ouvem, porque as pessoas ficam estremecidas quando alguém diz alguma coisa em nome de Deus. O sacerdote chega e diz: é vontade de Deus que a gente apoie e que a gente ande com essa pessoa e que a gente dê condições e que a gente estruture essa história. É vontade de Deus! E aí isso interessa muito ao rei. E o rei, muito agradecido, faz o quê? Enche o sacerdote de boas coisas. O sacerdote está sempre bem na foto, é sempre convidado para situações, está sempre nos palanques. O sacerdote está sempre bem. Na Bíblia diz que os profetas morrem cedo, têm a vida mais curta e um pouco mais atribulada do que os sacerdotes. Os profetas têm a vida um pouco mais atribulada. Exatamente porque o sacerdote, como boca de Deus, ele tem fundamentalmente uma orientação: ouvir o Senhor e agir pelo Senhor. Ouvir o Senhor e falar pelo Senhor. Ouvir o Senhor e testemunhar do Senhor. Perceber o Deus que fala reino, 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 e pregar, testemunhar e viver o reino. E nós sabemos porque conhecemos o texto bíblico, sabemos porque Deus fala aos nossos corações, de que o reino de Deus, quando vai emergindo nesse mundo, quando vai surgindo nesse mundo, ele vai criando dificuldades para o reino deste mundo.
né? Este século, como chama o texto bíblico para falar das estruturas que vão se construindo nesse mundo, este século é o século entregue ao príncipe das trevas, que é o jeito que a Bíblia tem para dizer que este estado de coisas não tem a ver com o reino de Deus. Não tem a ver com o reino de Deus. Diz Amazias o nosso profeta Amós: não fale aqui, porque esse reino é de Jeroboão, e esse templo é de Jeroboão. Aqui você não deve falar, aqui só fala o sacerdote. Mas ao sacerdote a palavra é dura. Capítulo 5, versos 18 a 20. Ao sacerdote e à pregação do sacerdote, a palavra é muito dura. Versos 5, 18 a 20 diz assim: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, porque ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que vos servirá o dia do Senhor. Ele será trevas e não luz, como alguém que foge de um leão e um urso cai sobre ele, ou como quem entra em casa, coloca a mão na parede e a serpente o morde. Não é o dia do Senhor trevas e não luz? Sim, ele é escuridão sem claridade. Aquele povo mantinha a expectativa, era um ponto da teologia daquele povo, de que o dia do Senhor, o grande dia do Senhor, que era o dia da visitação de Deus, em que todas as coisas seriam fechadas e que, de certa maneira, Deus coroaria Israel sobre todas as coisas, sobre todas as nações. Deus chamaria Israel e colocaria Israel no topo da pirâmide. Aí diz o profeta: por que é que vocês esperam o dia do Senhor? Não se enganem, o dia do Senhor será para vocês não um momento de exaltação, mas será um dia perverso, de durezas, como aquele que, fugindo de um leão, imediatamente vê um urso caindo sobre si. Pode ser que a mensagem do sacerdote o coloque por algum tempo em momentos, em situações privilegiadas, mas diz a palavra do Senhor que o destino daquele que se faz sacerdote não é bom. Enquanto ao profeta diz lá no capítulo 9, último capítulo, nos versos 11 a 15, os últimos versículos do livro de Amós: ao profeta e àqueles que se orientam pela palavra do profeta, que é a palavra do próprio Deus, diz o texto bíblico: naquele dia, o mesmo dia, o dia do Senhor, que para o sacerdote e os seus é tão duro, diz o Senhor, naquele dia levantarei a tenda desmoronada de Davi, repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e a reconstruirei como nos dias antigos, para que conquistem o resto de Edom e todas as nações sobre as quais o meu nome for proclamado, oráculo do Senhor que realiza essas coisas. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que aquele que semeia estará próximo daquele que colhe, aquele que pisa as uvas daquela planta, as montanhas destilarão mosto e todas as colinas derreter-se-ão. Mudarei o destino do meu povo Israel. Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão os seus frutos. Eu os plantarei em sua terra e não serão mais arrancados de sua terra, que eu lhes dei, disse o Senhor Deus. Então o que se faz? Boca de Deus, o Senhor fala, quem profetizará?
aquele que se faz boca de Deus, e aqueles que se orientam por aquilo que o Senhor diz o texto bíblico, esses naquele dia não serão destruídos, mas serão exaltados. Não é o que diz o texto bíblico no Evangelho, quando diz que aquele que se exalta será humilhado, enquanto aquele que se humilha há de ser exaltado? E esse o dia do Senhor, não vamos pensar como muitas vezes pensamos, de que é aquilo que nos espera quando tudo terminar, quando esse mundo acabar, quando a glória de Deus vier, e é um mundo sempre do porvir, porque assim às vezes a gente diz, né? Aqui vamos suportar esse negócio, essas duras penas, aí tem que sofrer mesmo, mas nós vamos ser recompensados por um galardão lá no céu. Ok, mas nós não vamos colocar para o porvir aquilo que é para ser realizado aqui, porque a palavra do Senhor não é para quando o mundo acabar, mas para transformar este mundo e para que o reino desse mundo acabe. A palavra do Senhor não é para quando Jesus voltar sobre as nuvens somente, mas a palavra do Senhor é para transformar esse mundo na nova Jerusalém. Então, o que nos diz esse texto é que os que são sacerdotes, os que seguem as palavras dos sacerdotes, esses terão dias ruins, mesmo que aparentemente, eles sejam recompensados pela perversão de suas palavras. Mas terão dias ruins, porque não serão cidadãos do reino, serão cidadãos de Jeroboão, serão cidadãos do reino de Israel, mas não do reino do Senhor. Enquanto, nos diz o texto, aqueles que são profetas, bocas de Deus, e que seguem a boca de Deus, então estes experimentarão exaltação, mesmo que por vezes isso não, externamente não pareça, mas florescerá no coração, porque são cidadãos do reino, mesmo sendo rechaçados, como diz Amazias Amós, vai para o outro reino. Mesmo sendo rechaçados do reino de Israel, são acolhidos no reino do Senhor. E na lógica do reino do Senhor. O Senhor nos falou a Israel, continua nos falando. Quem profetizará? Israel não fez, ao menos no momento em que Amós viveu, Israel não fez. E nós, como igreja, faremos? Porque a palavra do Senhor permanece viva e eficaz, não é isso? Mais cortante do que a espada de dois gumes. Deus permanece falando, Deus continua nos dizendo, Deus continua bradando, reino, reino, reino. Um bom profeta do Senhor providencia, se esforça, profetiza para oferecer ao Senhor um reino. Um sacerdote se contenta com uma igreja, com uma estrutura, com uma instituição. Mas o profeta do Senhor quer dar ao Senhor o que a palavra do Senhor pede, que a palavra do Senhor solicita. Nós somos chamados, irmãos, a oferecer a Deus com a força dos nossos corações, com a energia das nossas vidas, a construir, a trabalhar por um reino. Um reino que se faz aqui no lugar onde nós estamos, mas que extrapola, que transborda, que vai muito além, que atravessa nossas famílias, que busca conformar ao reino de Deus, ao Evangelho, toda a sociedade, que questiona todas as instituições, perguntando-as se elas obedecem à palavra do Senhor, que com coragem testemunha. Deus está falando. Quem profetizará? Nós nessa manhã vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, em textos bíblicos, é simbolizada por aquilo que é próprio do reino. Aliás, o próprio reino de Deus, Jesus vai dizer, é como um banquete. Né? O reino
é como um banquete. Muitos foram chamados para estar sentados à mesa e partilhar deste reino, mas muitos não quiseram, diz o Senhor. Muitos não quiseram e disseram: temos um compromisso, temos afazeres, temos que cuidar de nossos negócios, temos um outro reino. Então o Senhor fala, é preciso buscar todos os estrupiados, né? E esses então são chamados a se sentar à mesa que simboliza naquela parábola o reino de Deus. Nós somos chamados, meus irmãos, todo o tempo a nos sentarmos à mesa do Senhor. Mas um coração de sacerdote tem de sentar à mesa do Senhor. Um coração de sacerdote tem de sentar à mesa do Senhor, porque teme que diante do Senhor as suas vontades sejam desmascaradas, porque teme que diante do Senhor a orientação que Ele possa estar dando para a própria vida, longe do Senhor, seja descortinada, porque teme que a sua injustiça grite alto. Um profeta não teme sentar à mesa do Senhor. Um profeta se alegra, porque ele sabe que errando e acertando nas suas bocas, à medida maior ou menor, a palavra do Senhor ecoa. Claro que não plenamente, porque nós não damos conta plenamente de tudo isso, mas da forma que conseguimos, na medida em que nos é possível. Nós somos chamados à ceia do Senhor. Quem são chamados à ceia do Senhor? Os profetas e profetisas. Os que têm coração de profeta. Os que amam o reino de Deus e que querem contribuir para a sua construção nessa terra. Então, regra básica. Se nós, olhando para o nosso coração, encontramos um coração de profeta, o Senhor nos chama à sua mesa. Se olhando para o nosso coração encontramos um coração sacerdotal, então pensemos ministerialmente. Porque não é dessa mesa que nós estamos excluídos, mas da grande mesa do banquete real que o Senhor nos chama. Então, quem sabe seja um bom momento para nós meditarmos, pedirmos ao Senhor um coração